Olá! Hoje aqui no canal Natureza Farm nós iremos falar de um assunto que merece destaque, a homeopatia. Por isso convidamos Fábio Celante, terapeuta homeopata e também terapeuta ortomolecular, para falar com propriedade devido à grande dedicação aos estudos desta área da medicina complementar. A homeopatia, muitos já conhecem muito bem, alguns já ouviram falar bastante, mas também talvez não conheça a fundo. Ela, primeiramente, acho que dos aspectos mais interessantes a comunicar é que a homeopatia ela é uma terapêutica totalmente original. Ou seja, o que quer dizer isso? Ela já nasceu trazendo uma abordagem diferente do que então a medicina era na época em que a homeopatia nasceu, então meados do século XVIII. E o seu fundador, que é o Samuel Hahnemann, um alemão, ele era então um médico, e ele se decepcionou demais com a medicina da época, que usava de artifícios que mais prejudicava e até matava as pessoas do que curava. Então ele, muito decepcionado, abandonou a prática da medicina convencional, e passou a traduzir livros, pois ele era poliglota e começou a trabalhar na tradução de livros médicos. E aí ele redescobriu, digamos assim, um dos princípios bem antigos, desde a época de Hipócrates, na lei dos semelhantes, no qual o semelhante cura semelhante. Então, desde Hipócrates, e também usada na medicina tradicional chinesa e outras culturas, sabia-se que não somente plantas e substâncias que causavam um certo efeito contrário aos sintomas da doença podia curar, mas também o semelhante, ou seja, uma substância que cause ao experimentador, ou por uma intoxicação voluntária ou involuntária, certos tipos de sintomas, sinais e características, essa mesma substância, ao passar por um processo de feitio do medicamento homeopático, pode tratar exatamente os mesmos efeitos que ela causa primeiramente. Então essa é uma lei básica da homeopatia, a lei do semelhante. Então, a homeopatia, ela trata a pessoa como um todo, O que isso quer dizer? Que não somente vai remediar aquele sintoma ou aquela doença específica que a pessoa apresenta, e sim através de uma abordagem sistêmica do ser humano e uma abordagem ampla do indivíduo como um todo, ou seja, além das suas queixas típicas e objetivas, ou seja, os sintomas mais normais daquela patologia ou aquele desequilíbrio que ela está passando, vai observar também o temperamento, outros sintomas concomitantes, os hábitos de vida, os sintomas emocionais, psicológicos, os possíveis motivos, causas que levou ela àquele desequilíbrio. Então, a partir dessa abordagem da pessoa como um todo, vai então indicar os medicamentos homeopáticos que também apresentam esse quadro muito semelhante. Não totalmente igual, porque não somos iguais a ninguém, a nada neste mundo, mas que aquela substância homeopática traz em sua experimentação, pois a homeopatia tudo é muito experimental, as substâncias foram sempre experimentadas em pessoas sadias para então se observar os efeitos que ela causa. Aí sim, então, leva a pessoa à autocura. E, diferentemente dos remédios químicos conhecidos como alopáticos, no qual são usados pela medicina convencional, então é uma droga, uma química, que enquanto está atuando no organismo humano, tende a provocar uma reação naquele local específico do corpo humano e naquele sintoma específico. E ele é contrário, ou seja, essa droga tende a suprimir apenas o sintoma. Então, o analgésico vai tirar aquela dor momentaneamente, o antibiótico vai matar aquela bactéria momentaneamente e assim por diante. A homeopatia, diferentemente, ela não é aquela substância homeopatia que entra no corpo da pessoa e combate aquele mal, Na verdade, ela estimula o próprio organismo, ou seja, o mecanismo de defesa que todos temos, de reequilíbrio, de homeostasia,
né, a se regenerar, a se recuperar e a combater aquele mal em si. Então por isso que é global, por isso que age no organismo como um todo. E aí você fala de dimensão psíquica, que além do físico, né? Ela atua em questões emocionais. Isso. E esse é um grande diferencial também com os remédios químicos, né? Nós temos então milhares de medicamentos químicos, cada um específico para uma questão, correto? O medicamento homeopático é bem diferente. Uma pessoa que sofre determinadas patologias, né, mas também tem um fundo de conflito emocional, ou porque a própria etiologia, ou seja, a causa daquelas enfermidades, talvez sejam de conflitos também emocionais, né? Então o medicamento vai agir na pessoa também nesse nível, ou seja, vai tratar as causas, vai tratar o desequilíbrio, né? Porque a homeopatia entende que as doenças em si, da forma que são vistas, não existem. O que existe é a forma do ser humano reagir àquele desequilíbrio, que reage através de sintomas e sinais, né? Que essa é a expressão do ser humano, essa é a expressão da forma daquele organismo físico e psíquico reagir ao desequilíbrio, é uma tentativa de reequilíbrio. Isso não é apenas uma teoria, na verdade é uma abordagem bem lógica, bem racional e bem correta, né, deste viés do que é saúde e doença, como apenas dois polos diferentes do que é o organismo, ou seja, de forma bem dinâmica e sensível que é o organismo. Então o medicamento homeopático ele age com esse viés global, né, de reequilibrar, não apenas de remediar o sintoma físico, mas de levar a pessoa àquele reequilíbrio que ela tinha antes da enfermidade. Tá, e aí você fala da importância de ter esse cuidado amoroso no tratamento, em relação a essa atenção que a alopatia não dá um cuidado, né? Você chega ali, o médico não quer saber como você está se sentindo. Né? Exatamente, a homeopatia tem essa fama, né, de as consultas são muito demoradas. Elas são demoradas por uma necessidade real, né? Exatamente como o homeopata ele precisa entender a patologia da pessoa e não querer saber os sintomas imediatos, né? Precisa entender os hábitos de vida, precisa compreender se a pessoa identifica alguns motivos que trouxeram ela aquela doença ou aquele mal-estar, né? Então a gente acaba tendo que conhecer a pessoa como um todo. Quando eu digo todo, não é tudo, porque é impossível saber tudo da pessoa, mas sim englobar a própria vida social da pessoa, como ela interage com a vida, com as pessoas, se ela é uma pessoa introvertida ou extrovertida. Então o próprio tratamento também acaba sendo mais atencioso, mais amoroso. E é engraçado porque fala-se, né, em efeito placebo, que não só da homeopatia, mas o efeito placebo existe inclusive com a alopatia, ou seja, uma pessoa de repente melhora do seu estado, né, por acreditar que vai melhorar, etc., por acreditar no tratamento. E a homeopatia é muito comum acontecer da pessoa depois, por telefone, por WhatsApp, entrar em contato falando que já saiu da consulta sentindo-se muito bem. Então exatamente por causa dessa atenção cuidadosa e amorosa que ela recebe e que não recebia antes com a medicina convencional por uma questão de tempo, né? As consultas são feitas muito rapidamente, 5, 10 minutos, apenas querendo saber os seus sintomas e pronto, né? Então com a homeopatia é bem diferente, há uma conversa, há uma interação, há uma intimidade que se forma entre o terapeuta e o paciente. O Sistema Único de Saúde aceita a homeopatia como uma terapia complementar, né? Sim, mas sempre é bom lembrar que a homeopatia ela não é, por mais que ela é uma especialidade médica, ela não é uma exclusividade médica. O que isso quer dizer? Que existe tanto o médico homeopata como o homeopata não médico, né? Então no Brasil, na legislação, nós temos essa situação da homeopatia, uma situação híbrida, né? Existe o profissional de homeopatia, no qual cursou, evidentemente, né, uma formação específica de homeopatia, né, foi treinado para isso. Existe também um médico que se formou em medicina comum e depois foi estudar. Precisa estar doente para ir no homeopata? Então, essa é uma boa pergunta, né? Precisa estar doente para ir ao homeopata. Eu gostaria apenas de pontuar brevemente, vou falar mais brevemente possível,
a questão de concepção de doença, tá? Como o nosso mundo ocidental é dominado, evidentemente, pela medicina convencional acadêmica, né? E sempre é bom lembrar que essa medicina é apenas uma medicina, independente se não estamos julgando aqui se certo ou errado, né? Mas que criou uma forma, uma abordagem do ser humano e da doença, né? Então não é uma verdade completa, total, mas apenas uma forma de abordar tanto o ser humano como o que é doença e saúde, ok? Então, assim, essa concepção limitou muito o ser humano como se ele fosse dividido em partes, né, que não se intercambiam, que não se interrelacionam, e aí criou-se as especialidades. Então a gente acredita que as doenças são como coisas que acontecem com a gente ou que surgem abruptamente, digamos assim, na nossa vida, né? Já a homeopatia tem uma abordagem mais sistêmica, ok? E mais holista, ou seja, doença é nada mais nada menos do que um polo, um estágio de desequilíbrio do ser humano, né? E como eu disse antes, os sintomas e sinais dessa doença, né, são ocasionados pela própria reação do organismo. Todos os sintomas são reações do próprio organismo tentando se reequilibrar. A dor, a diarreia, o vômito, a vertigem, o desmaio e assim por diante, né? Então o que acontece em homeopatia? O paciente tem que estar, a pessoa tem que estar doente para procurar, evidentemente que ela tem algum mal-estar, alguma coisa que lhe incomoda muito para procurar um tratamento, para procurar uma ajuda, correto? Se ela está em perfeito equilíbrio, em perfeita saúde, em perfeita harmonia, feliz, com disposição, evidentemente ela não vai procurar uma ajuda, ter que tomar um medicamento, alguma coisa assim. Então, claro, a homeopatia como uma modalidade terapêutica, é claro que visa a tratar uma pessoa que está com um certo desequilíbrio. O que é diferente nessa questão agora é que muitas pessoas vêm se tratar com homeopatia por questões que não são diagnosticadas como uma doença específica pela medicina convencional. Esse é o diferencial, né? Nem tudo é diagnosticado, ou seja, enquadrado numa doença específica que já se conhece, não é catalogada, né? Então as pessoas elas têm problemas às vezes psíquicos que não necessariamente elas se veem tendo que um psiquiatra, um psicólogo, né? Questões mentais, emocionais, como pensamentos obsessivos, repetitivos, estados que ela não compreende por que ela se encontra, de melancolia ou tristeza, e também sintomas físicos que são, vamos dizer assim, obscuros. Você pode ir para o médico, mas não é enquadrado em nenhuma condição de doença conhecida, né? E a homeopatia é legal porque ela independe de um diagnóstico médico para tratar essas situações. Porque tudo aquilo que for informado ao homeopata no momento da consulta, né, as suas queixas, por mais estranhas que sejam, elas vão ser reunidas, né, e vai ser feito um estudo, que é a repertorização, no qual vai ser identificado qual homeopatia que apresenta esse conjunto de características, né, de forma mais semelhante possível ao paciente. E assim ele tomando essa homeopatia vai se reequilibrando, né, vai voltando ao estado considerado normal, que é o estado de plena harmonia, plena saúde, plena vitalidade do ser humano. A homeopatia ela é indicada para qualquer situação incômoda de saúde, né? Sejam já as doenças já catalogadas, já conhecidas pela medicina convencional, e entre elas, sejam as agudas ou as crônicas, né? Para quem ainda não sabe a diferença, agudo é toda aquela doença repentina, geralmente ela é infecciosa, né? Ou seja, ela é muito intensa, muito abrupta, repentina, intensa e pode levar à morte. Então são como, por exemplo, as dores muito agudas, infecções, etc. E as doenças crônicas são aquelas, então, que a gente costuma brincar, que nunca mata ninguém, mas incomoda pela vida inteira, né? Elas são doenças que elas vão sendo adquiridas no decorrer do tempo, exatamente porque uma disfunção inicial que se iniciou, um problema metabólico criado por maus hábitos, etc., vão gerando uma repercussão no organismo e no qual o organismo já não consegue mais lidar com aquilo e aí então fica crônico, né? A homeopatia é indicada para todos os casos.
Então aí é legal porque também mexe com um dos mitos que existe em homeopatia, que muita gente fala por aí. Não, a homeopatia é legal, né? Ela funciona, mas ela é longo prazo. Tem até aquela frase conhecida, doses homeopáticas, fazendo uma referência como se fosse algo que é fraquinho e que vai tendo um pequeno efeito a longo prazo. Isso na verdade é total mito, não é verdade, né? A homeopatia age muito rapidamente, exatamente por ser uma substância energética, né? Então o maior exemplo, a maior prova disso é porque ela é muito conhecida por tratar epidemias, né? No Brasil nós tivemos no ano de 2016, 2017 fortes crises de dengue, né? Principalmente no estado do Distrito Federal e Minas Gerais, e no qual até saiu matéria em alguns jornais, no qual alguma dessas cidades a epidemia foi controlada com homeopatia, né? Inclusive as prefeituras dessas cidades começaram a subsidiar, a ofertar nos postos de saúde algumas homeopatias bem indicadas para o caso de dengue, né? Para assim que se iniciasse novos casos, já a população pudesse fazer uso da homeopatia, né? Então ela, como eu disse, ela é tanto para casos agudos, né? Age de forma rápida e é muito indicada para casos crônicos, exatamente porque com os remédios químicos não encontra-se uma verdadeira cura, né? Você fica apenas dando paliativos ao organismo, apenas amenizando um sofrimento, mas a longo prazo vai intoxicando mais o organismo, né? E a homeopatia, como ela estimula o próprio organismo, a própria energia vital a se recompor, então as pessoas têm um resultado fantástico com a homeopatia, mesmo depois de muitos anos com a doença já instalada. Fábio, a homeopatia ela pode prevenir doenças, quadro de doenças como, por exemplo, o Alzheimer no futuro? Sim, ela previne, ela ajuda a prevenir doenças, com certeza. A homeopatia tem esse viés, tanto ela é uma terapêutica tanto curativa como preventiva, né? E por que ela é preventiva? Exatamente como as doenças elas vão piorando a longo prazo. Por quê? Porque os fatores reais que causam a doença, né, o desequilíbrio real, e que ele é invisível, obscuro, ele apenas se mostra através dos sintomas e dos sinais, né, não foi corrigido. Então, enquanto que não for corrigido, a pessoa vai degenerando mais, vai denegrindo mais, e é assim que funcionam as doenças crônicas, né? Todas as doenças crônicas em si, elas são degenerativas, né, dá para se dizer, porque a tendência é piorar com a idade, porque aí vai faltando os minerais, a absorção de nutrientes é mais fraca, e então, a partir do momento que a pessoa, antes mesmo de já entrar num estágio mais avançado de doença, ela passar a se tratar não só com homeopatia, mas de forma natural, com bons terapeutas, com boas medicinas naturais, né? Aí entra a ortomolecular também, no qual os medicamentos da ortomolecular são os próprios ingredientes que formam o ser humano, né? Todas as vitaminas, os aminoácidos, os minerais, oligoelementos, que servem para nutrir a pessoa, né? E a verdadeira nutrição é o verdadeiro remédio que o ser humano precisa. Então, todas as pessoas que começarem a apresentar alguns sintomas, como perda brusca de memória, né, bastante esquecimento, com a mente um tanto anuviada, com embotamento mental, entre outros sinais e sintomas, é evidente que a partir do momento que ela começa a tratar-se com homeopatia, com a ortomolecular, né, e também cuidando dos seus hábitos, da sua alimentação, como um terapeuta também deve orientar essa pessoa, ela muito provavelmente irá prevenir o estágio mais avançado de doença, né, como o próprio Alzheimer, ou o Parkinson, outras doenças degenerativas. Então muitas pessoas, infelizmente as pessoas hoje em dia se acostumaram com um estado que não é o verdadeiro estado de saúde, mas como muitas pessoas hoje encontram-se doentes, no estado de desequilíbrio, elas se acostumaram. Então as pessoas se acostumaram
com seu inchaço no abdômen, se acostumaram com a sua constipação, se acostumaram com a sua enxaqueca, se acostumaram com seus pensamentos repetitivos, vícios, etc., achando que é normal, né? Isso não é nada, não é doença, e a gente não concorda muito com isso, porque todos os sintomas, sinais, incômodos que você está sentindo, né, representa, indica, né, são linguagens do corpo e da nossa psique, né, de que alguma coisa está irregular, não está legal e deveria estar mais harmonizada. Então, para você evitar que a longo prazo você possa ficar verdadeiramente doente, né, e ter alguma doença muito pior, mais grave, eu indico que você procure, sim, um homeopata que você conheça e conte para ele como que você se sente, todos os detalhes, porque pode te ajudar muito, né? A homeopatia, a gente sempre costuma dizer, ela trata a pessoa e não a doença. A doença que ela tiver vai se tratar como consequência de um organismo mais fortalecido, mais harmonizado. Por exemplo, assim, quando a pessoa já está com gripe, é a fase aguda, ok? Então a homeopatia também trata a fase aguda. Mas uma das coisas interessantes é o seguinte, tem pessoas que têm predisposição a gripar-se, correto? Sim. São aquelas pessoas que sempre estão gripadas, sempre resfriadas, então ela tem uma suscetibilidade a gripar-se, né? Ela tem essa suscetibilidade, essa sensibilidade, essa característica de gripar-se facilmente, né? Então a homeopatia vai tratar também a predisposição. Isso é um grande diferencial da homeopatia, né? Porque harmoniza, reequilibra e fortalece o sistema imunológico. Então eu falo de todo o coração, com toda a sinceridade, e aqueles que se tratam e conhecem a homeopatia durante toda a sua vida sabem disso, né? Que há cura, sim. Para todas essas questões recorrentes e crônicas, há cura. E nem é tão difícil assim, é muito fácil, né? Às vezes como você falou, com uma dose única, se ela foi corretamente escolhida, ela foi homeopaticamente escolhida para você, dentro das leis do semelhante, sim, dentro dos métodos corretos da homeopatia, né? As pessoas, elas se deslumbram, porque às vezes elas encontram a cura numa única dose, né? Então... o câncer, tem tratamentos, de casos de cura? Sim, tem muitos relatos sobre o câncer. Mesmo o câncer sendo uma doença assustadora, né, uma das doenças mais assustadoras, né? Quando fala-se em câncer, evidentemente todo mundo fica não só assustado, como o câncer tem essa fama de ser uma doença extremamente perigosa e difícil de curar, né? Então que precisa de drogas muito fortes, como da quimioterapia, mas há muitos relatos registrados internacionalmente de tratamentos muito bem realizados com homeopatia. Então, novamente eu repito, quando pergunta-se assim, a homeopatia trata que doenças? Essa não é uma pergunta correta, porque como a homeopatia trata a pessoa como um todo, qualquer doença pode vir a ser tratada com homeopatia. É diferente de dizer, eu vou curar todas as pessoas, a homeopatia trata todas as doenças. Não, tem casos que infelizmente não vai conseguir um tratamento adequado, isso é normal. Mas até mesmo doenças muito graves como o câncer podem ser tratadas, né? Não optar necessariamente por a homeopatia ser a única terapia, exclusivamente tratar com homeopata. A homeopatia pode vir também como um complementar, ou seja, a pessoa optou pela quimioterapia e a gente sabe que a quimioterapia, além de poder não funcionar, né, pode trazer consequências muito ruins, muito perversas para a pessoa, né? Então a homeopatia pode ajudar com esses efeitos colaterais, né? A não sentir todo o efeito colaterais da quimioterapia e também ajudar no próprio tratamento, na recuperação mais rápida desse paciente. Então é uma importante opção também, trabalhar com as duas formas conjuntamente.